Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um dos nossos conteúdos semanais. E no vídeo de hoje eu vou falar para você a respeito da conversão de imagens, sejam elas PNG ou JPG, na conversão para SVG, especialmente para a gente utilizar ali dentro do Elementor. Mas claro que isso aqui vai acabar valendo para qualquer outra finalidade onde você precise de um SVG, seja para utilização em um Photoshop, utilização no Figma, qualquer outra coisa que você tiver necessidade, beleza? Bom, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Por que utilizar o SVG, onde encontrar ícones e como fazer essa conversão de forma 100% eficiente? Primeiro, por que utilizar o SVG? O SVG é um formato de imagem que ele proporciona para a gente diversas vantagens, a começar pelo seu peso, porque ele é um dos mais leves que eu já utilizei até hoje. Você pegar um ícone em JPG ou em PNG e comparar o tamanho dele com o SVG é uma coisa absurda de diferença. Um PNG ele chega a pesar aí, quando é um ícone, que é uma coisa já bem leve, 20 KB, 15 KB, você chega a encontrar ícones aí de 10 KB. Mas quando você coloca isso em um SVG, você tem arquivos de 1 KB, talvez até menos, dependendo do tipo de ícone, tá? Então é um tipo de imagem que é muito, mas muito leve mesmo. Segunda vantagem, das mais gritantes também, é que um SVG ele é um tipo de imagem escalável, ou seja, ele não perde qualidade quando você precisa ampliar. Então, se você precisa colocar ele ali numa situação onde pode haver, né, um zoom em excesso, ou você quer ter ali de fato um ícone com uma qualidade elevada na imagem, o SVG com toda certeza é uma das melhores pedidas, beleza? Então vamos lá. Wesley, como que eu faço para encontrar SVG? É só digitar no Google lá, ícone SVG, que eu vou encontrar? Pode ser que você encontre, só que eu acredito que vai ser uma pesquisa um tanto quanto difícil, né, para você encontrar o ícone que você está querendo mesmo, um ícone que se encaixe com os traços, com o estilo que você quer e até mesmo a imagem que você esteja buscando. Eu acho que você fazer isso no Google vai te dar um pouco mais de trabalho. Fora que você pode encontrar ícones que estejam sendo utilizados em sites e que eles bloqueiam o direito de uso e você teria que estar pagando e aí você acaba entrando numa questão um pouco mais burocrática. Então, eu particularmente não recomendo esse tipo de busca direto ali no Google, mesmo que no Google Imagens, tá? O que, que eu recomendo? Que você busque ícones em bibliotecas de imagens e bibliotecas de ícones e que você utilize eles através dali, porque geralmente essas bibliotecas elas já trazem para você ali uma seleção curada, né, uma seleção já filtrada. Você tem grupos de ícones que eles têm as mesmas características, o mesmo tipo de traço, a mesma coloração e etc. E também muitas dessas bibliotecas já trazem ícones que você pode efetuar o download de graça para que você utilize nos seus projetos. Então, acho que é uma das opções mais viáveis e mais assertivas também, beleza? A biblioteca que a gente vai utilizar aqui é uma das que eu mais gosto, que é o Flat Icon. É uma biblioteca bastante extensa, bastante vasta e que você tem muita opção ali bacana, bonita e que com toda certeza vai atender às suas necessidades. Só que qual que é o grande problema? Hoje em dia, o Flat Icon, pelo menos nessa data de hoje, 14 de março, que eu estou gravando esse vídeo, o Flat Icon ele não permite que você faça o download de forma gratuita em SVG. Você teria que pagar um valor para você assinar um dos planos deles, dos planos pagos, para que você faça o download em SVG. Não é um valor extremamente caro, não é nada absurdo, mas a gente sabe que tem muito ícone ali que tem de forma gratuita para o download e que às vezes você não vai precisar pagar para usar aquele ícone, mas só que você quer utilizar ele em SVG e não em PNG, e aí você não consegue. É aí que entra a conversão que a gente vai fazer agora. Existem diversos sites que fazem a conversão de um ícone em PNG ou JPG para SVG, só que eu quero mostrar a forma que eu utilizo, porque ela traz alguns detalhezinhos ali que a gente consegue aplicar no Elementor de forma mais assertiva e de forma mais dinâmica, e eu vou mostrar aqui na prática para vocês, beleza? Bom, então, sem mais delongas, vamos aqui para a tela do computador e vamos falar um pouquinho de alguns detalhes. Eu já deixei separados aqui 4 ícones diferentes com características diferentes para a gente falar um pouquinho sobre a conversão em cima desses diferentes estilos de ícones, tá? O primeiro aqui, eu peguei um ícone que ele é colorido, todo preenchido, tá? É um ícone de preenchimento, onde a gente tem diversas cores aqui dentro. Então nós temos variações muito grandes de cores. Temos aqui marrom em diversos tons, temos aqui um rosa, um salmão aqui, tom de pele, né? Um azul, verde, um laranja e um cinza, né? Meio petróleo, meio verde aqui. Então temos muita variação de cor e é um ícone completamente preenchido. Aqui eu trouxe um ícone onde ele tem um contorno na cor preta
e tem um preenchimento sólido em uma única cor, ok? Aí eu tenho um outro ícone aqui que ele possui apenas o contorno preto, não tem nenhum preenchimento, ele é todo vazado, ele possui apenas o contorno. E eu trouxe um outro ícone aqui que ele também possui somente o contorno, porém é um contorno com gradiente, com degradê, ele não é um contorno simples todo preto. E a gente vai observar um pouquinho de como que funciona a conversão em cada um desses tipos aqui e você vai entender um pouco melhor de como você pode trabalhar com os ícones ou não, beleza? Então, vamos lá. Como eu disse, o site que eu gosto de utilizar para fazer a busca de ícones é o Flat Icon. Se você nunca utilizou, ele é um site muito fácil de ser utilizado, flaticon.com. Você vem aqui na barrinha de pesquisa e você vai encontrar, né, pelo termo que você digitar aqui. Eu recomendo que você faça a busca em inglês porque é uma biblioteca que você vai encontrar mais opções se você pesquisar em inglês. Eu acredito que traz um resultado mais assertivo porque o site ele é gringo, tá? Apesar de ele ter a tradução aqui para português, apesar de ser um português Portugal, né? Você pode pesquisar em português também, mas eu sempre encontro resultados melhores quando eu pesquiso em inglês, tá? Aqui ele já tem algumas buscas aqui como principal sugestão. Eu vou colocar qualquer uma delas aqui como um calendário, por exemplo, imaginando que eu quero utilizar um ícone de calendário no meu site. E aqui ele traz para você as opções. E se você efetuar a busca aqui em cima, a mesma coisa. Você tem a opção de fazer alguns filtros aqui, como por exemplo o filtro de cor, o filtro do estilo, do shape, né, da forma do seu ícone, né, se você quer só contorno, preenchido, com cores e por aí vai. Então você pode explorar a ferramenta da forma que você achar melhor. Você encontrando o ícone que quer utilizar, basta você clicar nele, selecionar aqui a opção PNG, né? Você pode também optar por selecionar os tamanhos aqui, mas eu sempre faço o download com a resolução mais alta, porque aí eu tenho uma qualidade melhor também. E ele vai efetuar o download para você assim que você selecionar download gratuito. E ele também já tem um atalho que você pode simplesmente clicar nesse íconezinho aqui e ele vai fazer o download para você de forma um pouquinho mais rápida, tá? As duas opções elas acabam gerando ali o mesmo resultado. Beleza, então você pode escolher o ícone que você quiser, você pode efetuar o download dele e aí você parte então para a segunda opção. Se você quiser utilizar ele em PNG, nada te impede também. Aqui dentro do Elementor, né, já deixei uma página aberta aqui para a gente fazer os testes. Se eu quiser utilizar um ícone em PNG, basta eu arrastar uma imagem aqui para dentro, um widget de imagem, e carregar o ícone que eu acabei de fazer o download em PNG mesmo. Mando inserir a mídia e pronto, o problema está resolvido. Só que aqui nós temos diversos, entre aspas, problemas. Primeiro deles, eu não consigo mudar a cor desse ícone. Então, se eu quiser colocar na coloração da minha identidade visual, eu não tenho essa opção. Ah, Wesley, mas aí basta você carregar esse ícone com o widget de ícone, porque o widget de ícone ele tem a opção de mudança de cor. Pois é, só que aqui eu estou utilizando um formato PNG e o formato PNG ele não permite a edição aqui dentro do Elementor, não tem como a gente fazer isso. Então, se eu tentar, por exemplo, vir aqui no conteúdo e carregar, clicar aqui para carregar uma imagem, ele não permite, ele vai abrir a biblioteca de ícones do Elementor. Se eu tentar vir aqui em enviar arquivo SVG, a própria opção já está falando, ele vai permitir SVG, ele não permite PNG. Então, se eu vier aqui e tentar carregar esse arquivo PNG, ele simplesmente vai falar que não tem permissão para enviar esse tipo de arquivo, porque não faz parte do tipo de arquivo permitido nessa ação. Então a gente não consegue, a gente fica amarrado. Fora que, aquilo que eu comentei, o PNG ele não é escalável. Então se você der zoom, por mais que seja ali um ícone de 512 pixels, né, de tamanho, ele vai ter uma perda, ele vai pixelar em algum momento na hora que a pessoa der zoom naquele ícone, beleza? Então não é uma das melhores opções nesse nosso caso. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que partir para o SVG. Beleza, Wesley, mas como que eu faço agora? Eu fiz o download em PNG, como que eu faço para converter isso aí? Como eu disse, você tem diversas ferramentas que fazem a conversão de PNG para SVG. Você pode vir aqui no Google, pesquisar, converter PNG para SVG e você vai encontrar diversas ferramentas. Uma das mais utilizadas é essa ferramenta chamada Convert.io ou Convertio.co. Ao acessar ela aqui, você pode simplesmente carregar a sua imagem, selecionar o formato que você quer converter, como aqui no nosso caso seria para SVG, e solicitar que ele faça a conversão. Basta aguardar o carregamento, ele vai falar que você pode efetuar o download assim que ele finalizar, e você já vai fazer o download do seu arquivo SVG.
Aqui tem um pequeno detalhe, tá? Esse ícone que eu acabei de carregar, ele tem uma boa chance de ser bem convertido aqui no Convertio. Por quê? Porque ele não tem variação de cor, ele não tem gradiente, ele é apenas um ícone de traçado, né? Ele é apenas o contorno, ele não tem preenchimento. Então, se eu abrir esse ícone aqui agora, olha lá, conversão foi feita com sucesso de fato. É um site muito simples de se utilizar e traz aí um ícone bem bacana, traz um resultado bem legal. No entanto, eu não gosto de utilizar ele por um simples detalhe, na realidade dois. Eu utilizo um outro site que ele converte um pouquinho mais rápido, aqui não é lento, mas o site que eu utilizo ele converte um pouquinho mais rápido, e aqui eu não consigo ter uma prévia desse ícone para saber se deu certo a conversão ou não. Então eu acabo optando por um outro site que ele é até um pouquinho mais rústico, mais feiozão, mas eu particularmente gosto um pouquinho mais, que é esse site aqui, ó, vectorization.org. E aqui nesse site você pode reparar que ele tem um estilo bem mais antigão, um pouquinho bem mais feinho mesmo, só que ele funciona muito bem. Basta eu carregar o ícone, a imagem em PNG que eu quero converter e colocar ela aqui dentro ou clicar para selecionar. Eu já gosto de fazer de uma forma um pouco mais rápida, eu arrasto aqui dentro do botãozinho, né, do escolher arquivo, ele já mostra para mim aqui que foi carregado. Eu já tenho o formato salvo aqui como SVG, então fica bem fácil para mim também. E eu clico para startar esse processo de conversão. Então lá, ele é um pouquinho mais rápido, porque ele já me jogou na página de resultado e eu tenho essa prévia para eu conseguir ver se deu certo ou não a minha conversão. Se deu certo, basta eu clicar aqui nesse link, ele vai fazer o download. Se não deu certo, eu vejo o que pode ter acontecido, tento encontrar um ícone melhor e faço a conversão novamente. Não preciso gastar cartucho aí fazendo o download de arquivo que não vai dar certo na hora que eu tentar abrir. Então eu gosto um pouquinho mais aqui do Vectorization. Mas o Convert.io, ele funciona bem também. Então fica a teu critério, o que você achar um pouco mais interessante, você pode utilizar aí, beleza? Agora vamos lá. Segunda etapa. Vou ensinar um pouquinho para vocês, mostrando na prática aqui de quais ícones funcionam melhor para as conversões e quais ícones não funcionam bem para as conversões. Eu vou utilizar aqui, né, eu vou abrir em 4 guias do Vectorization para a gente trabalhar com cada um desses 4 ícones aqui que eu já havia deixado salvos, né? Então, ó, eu deixei aqui um ícone, como eu tinha dito, gradiente, um degradê, um ícone que tem apenas o contorno, não tem nenhuma variação de cor, um ícone que tem o contorno em preto, porém ele tem um preenchimento numa cor sólida, e um outro ícone aqui que tem uma complexidade total de cores, que ele tem variação por conta dessa sombra que foi feita ali no estilo mais flat, e tem também a própria variação das tonalidades de cores. Então vamos ver qual desses ícones aqui vai ter um resultado melhor e quais dos ícones que não vão trazer um resultado legal para a gente, beleza? Vamos aproveitar que eu já estou com esse aqui selecionado e já vou começar por ele. Então eu vou vir aqui no Vectorization, vou pegar a primeira guia aqui e vou arrastar esse meu ícone no botãozinho. Carregou aqui o camponês.png, vou mandar startar então o processo e vamos aguardar. Então vamos lá aguardando. Um processo bem rápido, olha o nosso resultado. Ele carregou aqui um pedacinho do chapéu, carregou aqui a base, né, a aba do chapéuzinho aqui do camponês, um pedaço das pernas e somente o pedaço ali da enxada, né? Ele não carregou o nosso PNG por completo, né? Ele não vetorizou isso aqui por completo. Por que que isso aconteceu? A vetorização, que é esse processo de conversão de forma automática, ela não se dá muito bem com cores, ainda não tem um mecanismo que faz essa conversão de forma 100% inteligente e 100% eficaz. Talvez até tenha agora com essa chegada das inteligências artificiais, mas eu pelo menos até agora não me deparei com nenhuma ferramenta que faça isso de forma 100% e que entregue uma qualidade bacana. Sempre tem alguns errinhos quando o assunto é variação de cor. Então aqui a gente não consegue ter um resultado legal, a gente não obtém um resultado satisfatório quando o nosso ícone possui essa complexidade de cores. Agora, vamos partir para esse outro aqui, que é a nossa chave, que ela tem, né, um contorno preto e tem um preenchimento numa cor sólida. Vamos fazer o teste com ela na segunda guia e vamos ver o que a gente obtém de resultado. Então, carregando ela aqui, clicando para startar o processo e vamos ver o que a gente consegue receber aqui. Ó, beleza, já vetorizou para a gente e o resultado foi bem bacana. Eu tive aqui o contorno completamente vetorizado, só que eu perdi o preenchimento. Então a gente já começa a perceber o quê? Que as cores, quando a gente tem os ícones com cores, né, ícones coloridos,
ele não traz a vetorização dessas cores. Ele só vetoriza na cor preta. Então esse é um ponto que a gente tem que ficar atento. Ele só vetoriza na cor preta, ele não traz vetorização colorida ainda. Então a gente tem que ficar atento e já ter isso em mente. Eu não vou utilizar uma vetorização para trazer cor. Eu vou apenas vetorizar a forma daquele objeto e não as cores. Então isso aqui é importante da gente ter em mente. Beleza, vetorizou a nossa chave aqui. Já sei que dá certo com aquele tipo de ícone quando tem o contorno e tem um preenchimento sólido, porém eu perco o preenchimento. Beleza, tudo bem, dá para a gente trabalhar com isso posteriormente. Agora vamos testar com esse outro ícone aqui, que só possui contorno. Ele é um ícone vazado, ele não tem nenhum tipo de cor aqui dentro. Vou jogar ele aqui na nossa terceira guia e vou startar o processo. Vamos ver o que ele vai trazer para a gente. Vocês já devem ter uma noção, né? Porque você viu que aqui no outro que tinha uma coloração no preenchimento deu certo, então, né, é algo meio óbvio. Sim, o ícone que só possui contorno, ele vetoriza muito bem, ele tem um resultado muito bacana, tá? Então aqui a gente pode fazer o download desse ícone que vai trazer um resultado legal. E agora, por último, nós temos o outro ícone, que é o ícone com gradiente, né? Então aqui eu tenho um gradiente que começa de um azul clarinho e vai para um roxo também meio clarinho, meio vibrante ali. E vamos puxar ele aqui na nossa quarta guia e vamos ver qual que é o resultado com esse tipo de ícone com gradiente de cores, né? Vamos lá, terminou a vetorização e trouxe para mim um resultado em branco. Não conseguiu vetorizar. Ele não conseguiu identificar os traços desse nosso ícone por conta da variação do gradiente, por conta do gradiente de cores. Ele ficou meio perdido, ele não conseguiu se localizar. E aí você pode estar se perguntando, bom, então, sempre que eu encontrar um ícone que seja gradiente, eu não vou utilizar, não tem condição de eu utilizar. Isso não é 100% verdade, tá? Você consegue utilizar ele. Você vai ter que fazer um processo em várias etapas para você conseguir chegar nesse resultado aqui vetorizado. E eu vou te mostrar ele agora. Você vai ter que usar o Photoshop e você vai ter que utilizar uma outra ferramenta que possua compatibilidade, que permita o trabalho com elementos vetorizados, tá? Você pode utilizar o Adobe Illustrator e você pode, uma ferramenta que eu gosto muito, que ela ainda é gratuita, é o Figma, tá? Você pode utilizar o Figma também. E o Photoshop você pode substituir por qualquer outra ferramenta que trabalhe da mesma forma que eu vou utilizar aqui. Por exemplo, o Photopea. O Photopea é uma ferramenta online que ela se assemelha muito ao Photoshop e tem as ferramentas necessárias. O que você vai fazer? Basicamente você vai pegar esse ícone aqui, você vai pintar, ou seja, você vai trocar a cor dele para um preto por completo, você vai vetorizar, depois de vetorizar você vai jogar em uma das ferramentas que tem compatibilidade com SVG, com vetores, né? Que pode ser o Illustrator ou o Figma que eu vou utilizar aqui, e lá dentro você vai pintar ela de forma gradiente. E aí você vai exportar isso como um SVG já pintado. E aí você chega no resultado do SVG com gradiente, só que aí você tem um pequeno detalhezinho que você tem que ter em mente também. No momento em que você joga esse SVG lá dentro do Elementor, você não consegue mais trocar as cores dele ali através da interface do Elementor. Você vai utilizar ele com as cores que você exportou. Diferente de um ícone, como é o caso desse aqui, que eu consigo fazer um processo para troca de cor dele dentro do Elementor. Beleza? Vamos partir para o mais complexo, que é essa parte do gradiente, e depois a gente vai para a finalização daquele nosso ícone somente traçado, para a gente conseguir mudar a cor dele dentro do Elementor. Bom, vamos lá então. Primeiro passo, como eu disse, eu vou precisar abrir isso aqui dentro do Photoshop para que eu possa trocar a cor dele, beleza? Então, estou abrindo aqui dentro do Photoshop. Deixa eu trazer aqui para a tela, que abriu no outro monitor. E eu vou fazer o quê? Eu vou trocar a cor desse ícone para deixar ele num preto sólido por completo. Simplesinho. Botão direito, venho aqui em opções de mesclagem e eu vou vir em sobreposição de cor. Coloco uma cor preta, um 000 aqui, um preto absoluto. Ok, ok. E agora eu vou salvar esse meu ícone, tá? Não preciso fazer mais nada. Basta eu dar um Ctrl S aqui ou vir em arquivo, salvar. Cadê o salvar? Aqui, ó. E ele já vai salvar pra gente. Como é PNG, ele não pede nada de opção nem nada do tipo, ele já salvou. O nosso ícone agora já é preto. Então, se eu vier aqui, ó, o nosso tecnologia ficou pretinho. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui no Vectorization e vou vetorizar
esse nosso ícone da tecnologia. Agora, como ele está com um traçado apenas preto, contorno apenas preto, vetorização fica show de bola. Agora vem o próximo passo. Vou fazer o download dele, ó. Então cliquei, já veio para cá. Agora eu vou entrar no Figma. Falei que eu ia utilizar o Figma. Eu vou vir aqui, vou criar um novo arquivo de design, só para eu conseguir trabalhar com esse arquivo aqui, ó, o tecnologia.svg. Agora ele já é um SVG. E para eu conseguir fazer o gradiente, eu vou vir aqui na parte do preenchimento. Só que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque o Figma ele traz isso aqui agrupado num frame e traz o grupo, que é o nosso ícone em si. Então o que eu recomendo? Se você ficar um pouco perdido, vem aqui, clica com o botão direito e vem em Ungroup, tá? E aí você vai desagrupar ou desagrupar se o seu tiver em português. Você vai desagrupar esse ícone aqui. Agora você tem o preenchimento, ó, o fio, certo? O que você vai fazer? Você pode vir aqui nesse fio que está em preto e trocar ele para um gradiente, ou então, se você quiser, você pode deixar esse aqui e você vai adicionar um novo preenchimento aqui em cima, para deixar esse pretinho aqui como backup caso as coisas derem errado. Joga 100% para ele preencher por completo, para ele não ficar transparente, não cruzar com o preenchimento de baixo. E aí você vai fazer o seguinte, você vai clicar aqui na cor e vai trocar o preenchimento de sólido para linear, que é um gradiente que você pode controlar assim, ou também para algum desses outros aqui. O mais comum é o linear, mas você pode utilizar o radial, que ele começa do centro e expande, né, como se fosse uma bola, como se fosse um feixe de luz do centro para as extremidades. E esses outros formatos que são um pouco menos comuns, o Angular, Diamond, e aí você pode fazer também um preenchimento de imagem ou com vídeo, só que aqui você perde o SVG. Então, ou linear, ou radial, ou Angular, ou Diamond. Fechou? O linear é o mais comum. Então, aqui em cima começa-se uma cor e aqui embaixo termina com outra cor. Aqui no nosso caso, nós tínhamos aquela coloração azul e um roxo embaixo. Eu não peguei o PNG, então não vou conseguir as mesmas cores, mas não tem problema porque isso aqui é apenas um exemplo, tá? O que eu vou fazer? Vou pegar aqui um tom de azul. Na verdade, ele está com as cores invertidas, né? Então eu posso fazer isso aqui. Opa! Espera aí que eu dupliquei aqui as cores. Pode dar uns Ctrl Z se você fizer alguma coisa errada que tudo funciona. Deixa eu inverter aqui, né? Já que eu selecionei o azulzinho. Olha lá. Beleza. Ó, coloquei o azul aqui. E agora, essa segunda, eu vou colocar um tom de roxo. Só que repara que ele está com 0 de opacidade. Então, ele está transparente. Vou colocar aqui 100. E aí ele fica dessa forma. Só que ele está meio bugadinho, né? Ele está meio descompassado aqui, ó. Ele tá aqui com o ângulo. Ele tinha uma bolinha aqui no cantinho, que é o ângulo da cor. Vou trazer ela para cá. E vamos fazer assim, ó. Opa. Isso, ó. Aí fazendo dessa forma, ele traz pra gente o gradiente bonitinho. Agora, o que eu preciso fazer para exportar isso aqui como um SVG? Eu recomendo que você troque esse nome, basta dar 2 cliques, né, para ficar mais fácil a exportação. Vou colocar aqui, ó, tecnologia, traço, gradiente. E aí, beleza, você vai selecionar isso aqui, vai vir na guia Design, vai vir aqui embaixo em Exportar, e você vai selecionar que você quer exportar isso aqui como um SVG, e pronto, agora você tem o SVG com gradiente, beleza? É um processo mais complexo, mas é totalmente fácil de você fazer, tá? Ele é complexo, mas ele não é difícil. Seguiu esse passo a passo que eu acabei de mostrar, fechou, você consegue fazer. Maravilha. Agora, o que eu posso fazer? Posso entrar aqui no Elementor, venho agora sim em enviar arquivo SVG e jogo o meu arquivo aqui dentro. Olha lá. Pronto, ele veio bonitinho, o gradiente, e aí eu posso inserir e agora eu consigo manipular o tamanho desse meu ícone, posso colocar ele grandão aqui e eu não sofro nada de perda de qualidade e eu consigo trabalhar com um arquivo extremamente leve. Se eu colocar ele aqui na pasta, para vocês verem, esse nosso arquivo, ó, ele está com 15 KB e ele tem toda uma variação de cores, enquanto só um PNG pretinho ele já tem 15 KB. Então é muito diferente, tá? Se você colocar isso aqui somente no preto,
ele vai ser menor o arquivo com toda certeza. Então, você tem um ganho muito legal. E fora também que você não precisa se preocupar com qualidade, porque você pode expandir isso aqui. Se você quiser colocar esse ícone, aqui a gente chegou no limite da caixinha de 300, mas se eu quiser colocar ele com 1300, ó, eu posso colocar e ele não perde absolutamente nada de qualidade. Beleza? Bom, vamos lá. Deixa eu redefinir o estilo para ele ficar bonitinho aqui no meio. Agora vamos para a segunda etapa. Se vocês repararam, eu já tinha deixado um ícone da chave, né? Eu tinha feito ali um teste um pouquinho antes e já tinha carregado essa chave aqui pós-conversão. Eu converti, fiz o download da chave e subi aqui para o Elementor. Já funciona, porque é basicamente o processo que eu acabei de exportar aqui. A diferença é que eu já peguei direto do Vectorization. Só que aqui eu tenho um único problema, que é um problema entre aspas. O ícone ele veio para cá, ele está em SVG, então se eu quiser colocar aqui 1500, ele vem para cá sem perder qualidade, só que eu tenho um pequeno detalhezinho, eu não consigo controlar a cor desse ícone. Eu troquei a cor para azul e o ícone continuou preto. Por que eu tenho esse problema? O SVG, quando eu faço o download dele após a conversão, isso vale tanto para os ícones que tinham preenchimento e perderam, quanto para os ícones que já eram somente traçado. Ele já é feito o download, ele já é baixado com uma cor pré-definida para o conteúdo dele, que no caso aqui é a cor preta. Então, quando eu carrego ele no Elementor dessa forma nativa ou dessa forma original, ele vem com uma pré-definição de cor preta e eu não consigo alterar isso. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um segundo passo para eu conseguir desbloquear ou liberar a troca de cor desse meu ícone dentro do Elementor. E é um processo muito fácil. O SVG ele é um arquivo de imagem, porém ele é composto por linhas de código. Olha que legal. Ele é composto por texto, mas ele transforma isso numa imagem para a gente, uma imagem escalável, que você pode aumentar o tamanho dela o quanto você quiser e você não perde qualidade. Isso nos dá uma grande chance de fazer edições dentro desse arquivo sem ter que fazer nenhuma mudança visual nele, né? Sem ter que abrir num Photoshop e mudar ali nem nada do tipo. Você pode simplesmente abrir ele num bloco de notas e fazer a mudança que você quiser. No meu caso, como eu trabalho com programação, eu já gosto de utilizar um editor de código, que no meu caso eu utilizo o Visual Studio Code da Microsoft, que é de graça também. Você pode entrar lá no Google, pesquisar VS Code, Visual Studio Code, fazer o download e instalar no seu computador. E o que eu faço para liberar essa edição das cores aqui dentro do Elementor? Falando que é uma programação, parece uma coisa muito difícil, parece um bicho de 7 cabeças, mas na realidade é muito fácil. O que eu faço aqui? Eu simplesmente pego esse meu arquivo, vou fazer o download do arquivo da inovação, esse aqui, ó, o SVG, e vou colocar ele aqui dentro da nossa pasta. Vou abrir ele no Visual Studio Code, que eu já deixei aqui um Visual Studio Code aberto. E o que eu vou fazer? Eu vou procurar por esse bloquinho de código aqui, ó. Fio igual hashtag 000,000. Isso aqui indica que o preenchimento do conteúdo desse nosso SVG é preto. O que eu vou fazer? Eu simplesmente vou apagar isso aqui. Só isso. Fazendo isso, eu estou liberando a edição. Daí, para ser um pouco mais garantido, para ter um pouco mais de certeza de que as coisas vão funcionar, o que eu gosto de fazer? Eu utilizo uma função aqui, que é o replace, ó, o find e replace, que eu posso pesquisar por um termo, que é esse aqui, ó, então eu venho e copio ele, aí eu venho aqui no replace, e eu coloco ele aqui nesse primeiro campo, que é para eu encontrar isso aqui, e eu substituo por nada. Então, se porventura, não me recordo de nenhum caso que tenha acontecido isso, mas se porventura tiver algum outro lugar aqui dentro desse arquivo que esteja setando, que esteja definindo a cor do SVG para preto, eu já vou fazer a mudança em todos eles. Então eu clico nesse segundo botãozinho aqui, que é o substituir todos, e pronto. Qualquer lugar desse arquivo aqui que ele encontrar essa correspondência de preenchimento em preto, ele vai retirar para mim. Beleza, fiz isso, salvei o meu arquivo, Ctrl S, posso fechar o Visual Studio Code. Agora, o meu SVG na pré-visualização continua preto, porém, na hora que eu carregar ele aqui no Elementor, olha que interessante que as coisas começam a ficar. Ó. Vou carregar esse SVG, que agora eu fiz esse, entre aspas, desbloqueio, né, da edição de cor, e agora
eu consigo tranquilamente vir aqui e mudar a cor dele. Ó. Deixa eu aumentar o tamanho, que aí vocês vão conseguir enxergar bem melhor. Olha lá. Eu posso agora trabalhar livremente com a cor do nosso ícone. Ah, Wesley, eu não consigo fazer isso com o gradiente? Infelizmente a gente não consegue, porque o gradiente ele tem uma combinação mais complexa de cores. Começa com uma cor, termina em outra, tem angulação e etc. Você até consegue manipular isso por código, fazer isso via CSS. Só que o trabalho é um pouco maior, não cabe nesse vídeo agora porque esse vídeo é mais focado na conversão e utilização direta. Mas dá para fazer, só é um pouco mais complicadinho de se fazer e envolve um pouco mais de programação. Mas dá certo também. E aqui então nós temos a conversão e a liberação para o uso completo do SVG. Maravilha? Então galera, só recapitulando, para você fazer download de qualquer ícone que você quiser, onde você encontra uma variedade muito grande, flaticon.com. Dê prioridade para as pesquisas em inglês, que eu acho que os resultados vão ser mais assertivos e vão ser mais interessantes, mas também você pode pesquisar em português que vai encontrar coisa boa também. Para você efetuar a conversão ou a vetorização desses ícones, você pode utilizar o vectorization.org. E como nós vimos aqui nos nossos testes, os dois tipos de ícones que dão conversão melhor, com resultado bem mais satisfatório, são os ícones que tenham somente o contorno, como foi o caso aqui da inovação, né, dessa lâmpada com a engrenagemzinha, ou então, né, os ícones que possuem o contorno numa cor sólida preta, ou de preferência uma cor bem escura, como a gente viu que ele encontra as cores escuras, né? Só que você vai perder o preenchimento de dentro quando forem ícones preenchidos. E os ícones que são completamente pintados ou que possuem gradiente, o resultado é muito ruim, falando português claro, né? Você não tem um resultado satisfatório na conversão. Só que você pode fazer o que eu ensinei para vocês aqui. Pegar um gradiente, por exemplo, ir lá no Photoshop, trocar a cor dele para preto, fazer a conversão, jogá-lo no Figma, fazer ali a pintura dele com gradiente ou da forma que você quiser, e aí depois exportar o SVG para utilizar dentro ali do Elementor. Para fazer a liberação da edição de cor dos ícones que são traçados apenas, né, que são apenas de contorno, você vai abrir eles dentro do Visual Studio Code ou até mesmo de um bloco de notas e você vai procurar onde estiver escrito esse código aqui, fio igual hashtag, entre aspas, né, 000, fecha aspas. Você vai localizar esse texto aqui e você vai simplesmente apagar ele ou substituir por nada. Fez isso aí, salvou, o seu ícone está pronto para ser carregado lá no Elementor e ele já vai permitir que você trabalhe com a cor que você quiser. Você fica livre para utilizar a cor. Aqui ele sempre vai mostrar na pré-visualização preto, mas na hora que você muda a cor aqui no controle, ele permite que você edite. Beleza? Então fica aí a nossa revisão dos SVGs, como encontrar, converter, fazer a liberação de edição de cores e utilizar ele dentro do Elementor. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários aqui embaixo ou manda para mim lá no Instagram, @wesleypsc. Curte esse vídeo aqui, manda para algum colega seu aí que pode estar precisando dessa dica para fazer essas conversões aí utilizado dentro do Elementor. E não deixa de se inscrever no canal para dar uma força no projeto, beleza? Espero ver vocês aqui na semana que vem no nosso próximo conteúdo e espero você lá. Valeu, até mais!